Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O título, vocês podem até achar engraçado, ficar preocupados ou ficar surpresos, mas olhem só o título. China prepara substituto para Putin. A China, de fato, prepara? Será que mesmo a Rússia virou ou está virando colônia da Índia? Porque ela deve tudo, está perdendo a guerra, está colocando, transformando em fumaça, cinzas, o dinheiro que a China manda, enquanto isso a China está ocupando os espaços na Rússia. E também tem gente na Rússia que não gosta, gente importante. É o domínio econômico chinês na Rússia. É isso que está acontecendo e aí ela passa a ter uma influência. Exercícios militares secretos e negociações. Vamos ver, fiquem comigo nesse vídeo inteiro que vocês vão ver o que está acontecendo. Nesse vídeo você vai descobrir a estratégia oculta de Pequim para recrutar autoridades russas e preparar a era pós-Vladimir Putin. Ninguém mais aposta no Vladimir. Ninguém mais. Entenda como a inteligência chinesa, ela espiona o Kremlin, enquanto transforma a economia da Rússia em um apêndice totalmente dependente do yuan. A China só faz transações com a Rússia em yuan. E então está sobrando yuan na Rússia. E para quem que ele vai vender esse yuan? Só para os chineses. Veja os detalhes sobre as pressões diplomáticas por negociações em Kiev e a realização de exercícios militares secretos entre generais russos e generais chineses. Inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade e tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo e de todos os vídeos que a gente mostra aqui. Aqui você não vai perder nenhuma análise profunda, direta sobre os bastidores da geopolítica mundial. Deixe seu like, compartilhe este vídeo, guerreiro, para mais pessoas compreendam a real situação das potências operantes. Aqui você vê a verdade. Eu conto com vocês, este é o canal da verdade. Comente também, logo abaixo, a sua opinião sobre esse jogo duplo da China e o enfraquecimento da soberania da Rússia. A rede de espionagem chinesa e o sucessor de Putin. A China está preparando em segredo um substituto para Putin. Está espionando autoridades russas em seu próprio território. Enquanto o Kremlin discursa uma amizade sem fronteiras, Pequim calcula os cenários para a era pós-Vladimir Putin. A liderança chinesa já constrói laços tácitos com funcionários russos de nível médio e elites também promissoras no país russo. Esta estratégia visa controlar as pessoas que poderão liderar a Rússia e moldar os rumos políticos no futuro. Paralelamente ao apoio oficial, Pequim implantou uma extensa rede de espionagem dentro da Federação da Rússia. Você vê que negócio, né? As coisas vão entrando em segredo, devagar, dura um tempo, dura um ano, talvez até mais, e de repente eles já permearam toda a sociedade russa. Agências de inteligência chinesas estão fazendo isso, né? E o mais notável nessa situação é que o silêncio total e ensurdecedor do comando de Moscou. A liderança russa sabe da atividade de inteligência chinesa em seu território, mas é forçada a ignorar o fato. Sob severas sanções ocidentais, a China continua sendo o único apoio econômico e político vital para o Kremlin. É a única que não segue as sanções e, de fato, ajuda o ditador. Qualquer desentendimento com os chineses representa um perigo mortal para a sustentação do governo da Rússia. E o domínio econômico do yuan e a perda de soberania russa. Perda de soberania russa. Vocês imaginam uma coisa dessas? Ele queria acabar com a Ucrânia, que a Ucrânia perdesse a sua soberania, e é ele que está perdendo. Ele levou a Rússia para isso.
Pequim tem relegado consistentemente a Rússia a status de um parceiro júnior, completamente impotente. Isto fica evidente com a expansão da China para a Ásia Central, que antes era feudo exclusivo de Moscou. A China impôs a criação de um banco na Organização de Cooperação de Xangai, seguindo apenas os seus próprios termos. Esta medida consolidou o domínio total do yuan chinês sobre o rublo russo, que se desvaloriza constantemente. Analistas preveem que a Rússia corre o risco de se tornar um braço econômico da China devido à dependência de Pequim. O país dos russos está se transformando rapidamente em um gigantesco apêndice geopolítico e de matérias-primas, que é o que interessa para Xi Jinping. Pequim está construindo um sistema de dependência que manterá Moscou sob controle, independentemente do sucessor de Putin. Especialistas apontam que a Rússia manterá independência política, mas dependerá da China para o acessar mercados e tecnologias. Os chineses são muito inteligentes. As autoridades chinesas estão preocupadas com a cooperação militar da Rússia com a Coreia do Norte. Pequim teme que a transferência de tecnologia dos russos fortaleça as capacidades nucleares de Pyongyang. Esse movimento pode aproximar a Coreia do Sul e o Japão dos Estados Unidos, ainda mais prejudicando os interesses da China. Exercícios militares secretos e pressão por negociações. No final de junho, Pequim pediu publicamente que a Ucrânia e Moscou retornassem à mesa de negociações. Um diplomata chinês mencionou pela primeira vez o sofrimento da população civil da Ucrânia diante dos ataques russos. Finalmente, eles estão reconhecendo, eles sempre ficavam quietos, à margem, e na ONU, no Conselho de Segurança, sempre votavam com a Rússia. No entanto, foi divulgado no início de julho que a Rússia e a China realizaram exercícios militares secretos. Esses treinamentos, em conjunto, estavam diretamente relacionados com os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Generais de ambos os países participaram ativamente dos exercícios e das manobras táticas no campo. O ministro da Defesa russo aprovou pessoalmente os preparativos para integrar as forças envolvidas. A Ucrânia segue reforçando suas defesas em cada província para conter a agressão dos russos, independentemente dessas alianças. Eu já tinha falado para vocês em outros vídeos que a China está ocupando silenciosamente, através de acordos com Vladimir Putin, colocando indústrias, e com isso ela ocupa já diversas indústrias, principalmente na parte asiática. Na parte não asiática também, mas eu digo principalmente naquela parte que era chinesa e que historicamente era China, que foi tomada já pelos tsares, começou, o último acho que pegou um pedaço aí foi Khrushchev, e não sei se ele que foi concluiu, não me lembro se foi Brezhnev, mas foi na década de 60, 70 que houve uma guerra entre a China e a Rússia, e nessa época a China perdeu e ficou com mais um pedaço, a Rússia ficou com mais um pedaço da China. Então eles querem isso de volta, e ele já falou isso claramente para o ditador da Rússia. E acho que eles vão pegar numa posição muito fácil, porque eles já estão dominando economicamente a região. Lá na Ásia já estão dominando. Isso preocupa e não deixa muito à vontade nem feliz os oligarcas russos, que são empresários fortes e poderosos que estão perdendo espaço e com isso perdem mercados ali naquela região da Rússia. Eu acho que com certeza, pacientemente, a China fará com que aquela região volte para a China e que fará com que a Rússia seja uma colônia da China. Para concluirmos, os fatos revelam que a Rússia está enfraquecida e perde gradativamente sua soberania para a inteligência de Pequim. Enquanto tenta desgastar a Ucrânia em uma guerra cruel,
o Kremlin se torna refém econômico e político do yuan chinês. A capacidade de resistência de Kiev expõe as fragilidades de Moscou, que agora precisa ceder aos interesses da China para sobreviver. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.